temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. A presença de Deus entre nós, ela nos faz pessoas fortes, pessoas corajosas, pessoas destemidas e pessoas certas daquilo que elas querem e daquilo que elas precisam fazer. E nós vamos nesse momento falarmos para Deus que, como Ele está conosco, nós seremos corajosos, nós seremos fortes, porque nós temos a certeza que mesmo em meio do vale da sombra e da morte, Ele está o quê? Conosco. Então nós podemos ser fortes, nós podemos ser corajosos. Nós vamos falar isso para Deus. O Espírito dele é capaz de fazer isso por nós. Vamos colocar em pé e cantar essa música. Para quem não conhece, poderá ter a oportunidade de aprender hoje. Não teremos temor ao enfrentar o mal, ao passarmos por lutas, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos
sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos, o seu amor está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado. Vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nós queremos ser fortes, mas não queremos ser fortes por nós mesmos, Senhor. Queremos ser fortes juntamente contigo, e nessa noite estamos aqui, uma pequena parcela do teu povo está reunida para pedir força e também com humildade pedir que tu nos faça cada vez mais fortes. Que nós não saímos daqui da mesma maneira que nós entramos. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos um motivo especial para estarmos aqui. Temos um agradecimento, temos um pedido a fazer. Eu gostaria de abrir aqui o momento para duas pessoas que tiverem pedido, aliás, uma só, porque uma já se levantou. Temos mais uma oportunidade. Eu gostaria de pedir que quem tivesse um pedido, um agradecimento, que viesse aqui à frente. Ok, eu tenho aqui um pedido e eu vou fazer... Ok, pastor. Então, foi salvo assim pelo... Ok. Nós temos um professor dos adolescentes, que é o Marcos. O pai dele, o senhor Orlandino Valadão, pede oração, pois ele está com câncer na próstata. É uma coisa bastante séria. O Marcos é conhecido de alguns, marido da Alânia. Vamos lembrar de orar por esse pedido. Boa noite, acho que todos aqui me conhecem, meu nome é Dora. E há 15 dias atrás eu tive que pedindo oração por minha irmã do Carmo. Ela está com um tumor na mama e ela estava fazendo os exames. A biópsia ficou pronta essa semana, hoje ela foi ao médico e ela realmente está com câncer de mama. E ela já marcou uma consulta com o oncologista sexta-feira, provavelmente vai começar a fazer a quimioterapia, primeiro para depois fazer cirurgia. Eu queria pedir oração em favor dela, tá? O nome dela é do Carmo, e que os irmãos possam orar para que esse tratamento, né, corra tudo bem, que dê tudo certo e que ela possa ficar curada. Prazer, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Helder, e mais uma vez eu venho aqui à frente pedir para que os irmãos estejam em oração pelas pessoas que estão interessadas em estudar a Bíblia, aquela nas quais nós estamos já estudando. Nós queremos agradecer por aqueles que já têm orado, porque Deus tem derramado bênçãos sem medida na vida daquelas pessoas nas quais nós estamos entrando em contato, estamos visitando, estudando a Palavra de Deus. Mas hoje eu estou aqui em especial para pedir pelo Rosevaldo.
Rosevaldo, ele é esposo da Kelly. A Kelly, nós estamos estudando com ela. E o Rosevaldo, a princípio, né, a situação no casamento deles era muito tensa, eles já estavam falando em separação. Ela conversou bastante comigo sobre isso. E eles têm 4 filhos e estava uma situação muito triste. No último sábado, o Rosevaldo aceitou o convite de estar à igreja e ele assistiu o sermão aqui do pastor, na qual veio tocar no seu coração. E a notícia que eu recebi foi quando eles chegaram em casa, pastor. Ele pegou nas mãos dos filhos, fez um círculo, orou, pediu perdão para a família, para a esposa. Ontem nós estivemos na casa dele e ele já também começou o estudo conosco. Então eu peço que vocês continuem orando em especial por ele, por esta família, para que Deus possa abençoá-los de uma maneira rica e que logo em breve nós possamos estar vendo aí toda a família descer aí nas águas batismais. E outro pedido em especial é pela minha mãe. Minha mãe, ela não tem sentido muito bem de saúde, nós estamos um pouco preocupados, né, os filhos com a situação dela. Estamos aí durante a semana correndo atrás de médico para saber o que ela tem. Então eu peço também oração por ela. O nome dela é Anita. Então que vocês lembrem dessas pessoas nas orações de vocês. Vamos nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Bondoso Pai que estás nos céus, muitos são os motivos que nos trazem aqui à igreja nessa noite. Entre eles, Senhor, foram externados alguns pedidos. Começando pelo último pedido, a mãe do pastor Helder, a senhora Anita, o Rosevaldo com a sua esposa Kelly, a irmã da Dora, a do Carmo, e também o irmão Orlandino Valadão, que se encontra com câncer. Senhor, esses pedidos são pedidos especiais. No nosso coração existem mais outros pedidos especiais também. Senhor, atenda-os conforme a tua santa e divina bondade, com a tua santa e divina misericórdia, e que a tua vontade prevaleça em cada um desses pedidos. Nós somos imperfeitos e não sabemos muitas vezes nem pedir. Muitas vezes aquilo que nós pedimos não é o melhor para nós. Por isso, Senhor, queremos entregar esses pedidos nas tuas mãos, para que eles possam se concretizar de acordo com tua santa e divina vontade. Esteja com aqueles também, Senhor, que têm no seu coração um pedido especial a fazer, que não externaram, mas que tu conheces o coração e a mente de cada um, para que possamos todos nós, nessa noite, sermos enriquecidos com a tua graça e sairmos daqui com a satisfação, satisfeitos porque o nosso pedido foi atendido de acordo com tua santa e divina vontade. Esteja, portanto, Senhor, com cada um. Estas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Música é sempre bom. Eu cheguei aqui na igreja e tive ainda o privilégio de ver uma pontinha do ensaio da Nath. A Natasha é da igreja de Santa Lúcia, que é distrito de Bias Fortes. Ela hoje vai louvar a Deus e vai nos trazer também um deleite para os momentos que se seguem. Obrigado. Boa noite a todos. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar.
murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus. A esperança para o mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Eu quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus. A esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus. A esperança para o mundo sem luz. Eu vou. Amém. Nath, que palavras lindas, que esperança maravilhosa. É a esperança que nós temos de não precisarmos mais nos reunirmos na quarta-feira à noite lá no céu para fazermos pedidos, somente para fazermos agradecimentos. Que essas palavras realmente sejam para nós um incentivo. Agora irá falar para nós o pastor Paulo, que é o pastor dessa igreja. Eu convido o pastor Paulo. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Natasha, por esse lindo hino. Que bom que você veio numa noite como essa, chuvosa, um pouco de frio, numa época primaveril. O tempo está realmente todo, como diz a minha irmã Dora, está meio doido. Mas nós ajudamos, né, a torná-lo assim. E agora estamos sofrendo as consequências. Tem dia que, num só dia, as 4 estações. Não é isso? Mas como disse a Natasha ao cantar esse hino, nós estamos aqui de passagem, estamos indo para um lar, que é o céu que nos aguarda. Vamos orar. Pai, obrigado pela esperança que temos em nosso coração da vida eterna. Aqueça o nosso coração com teu amor nesta noite, com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nossos internautas, nosso abraço, que Deus abençoe você, que está conectado conosco nesta noite. Aceita o nosso abraço
e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Abra a sua Bíblia e vamos para mais um encontro. Evangelho de João, capítulo 5, 1-14. Nós estamos numa série, às quartas-feiras, no nosso oásis semanal, falando de alguns encontros com a vida. Alguns encontros com a vida. E hoje o nosso encontro está registrado em João, capítulo 5, versículos de 1-14. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eu quero dizer que este verso 4, ele não se encontra nos originais, lá, os mais antigos originais do Novo Testamento, esse verso 4. Foi feito um acréscimo. Então lá, se formos lá remontar aos originais, os primeiros originais que temos, nós não encontramos, interessante aí, o verso 4. E o verso 4 diz, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo acreditava nessa crença, descia em certo tempo, essa lenda, esta crença, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Interessante, né? Era uma crença naqueles dias de Jesus. E como eu disse, nós não encontramos essa crença popular, essa narrativa aqui nos mais antigos originais do Novo Testamento. Estava ali um homem, verso 5, enfermo. Quantos anos ele estava enfermo? Ou tinha muita gente, ou essa água não era tão milagrosa assim, né? Porque há 38 anos jazia à beira daquele tanque este homem. 38 anos eu somei, dá 14 mil dias. Se você somar, você vai encontrar aí 14 mil dias. Eu passo ali na Praça da Liberdade e temos ali, como é que nós chamamos aquele que indica a quantos dias estamos da Copa? Como é que chama aquele? Copômetro. Isso, esse nome que eu queria lembrar, Gilberto. Você inventou aí um bom nome. E passa lá, eu passo, está ali, está faltando 200 e tantos dias. Imagine aquele homem, 14 mil dias, 38 anos, à beira daquele tanque, esperando o milagre. E o verso 6 diz que Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Não tem muita gente solidária aqui comigo. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito? Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado,
E os judeus perseguiam Jesus, porque estas coisas ocorreram no sábado. Que encontro especial esse! Os evangelhos registram, os 4 evangelhos, vamos relembrar os evangelhos sinópticos, os 4, Mateus, exatamente, os 4 registram 35 milagres que Jesus operara, 35. Com certeza Jesus operara muito mais, mas estão registrados 35. Alguns evangelhos registram o mesmo milagre 2, 3 vezes por Mateus, registra o mesmo milagre que João, Marcos registra o mesmo milagre que Lucas, enfim, desta forma. Mas este milagre é relatado aqui em João, de uma forma muito especial. E interessante que algo extraordinário mantinha aquelas pessoas à beira daquele tanque, o tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Betesda, a casa de misericórdia. Em certo sentido, a igreja também deve ser uma Betesda. Em certo sentido, o nosso lar deve ser uma Betesda. Em certo sentido, a nossa vida deve ser uma Betesda. Devemos agir com misericórdia, sermos misericordiosos. Portanto, Betesda, a casa da misericórdia. Descobertas arqueológicas dizem que esse tanque, ele possuía mais de 150 metros de comprimento. Era um piscinão, uma piscina olímpica, mais do que uma piscina olímpica. Então, era um grande tanque. As descobertas arqueológicas apontam. E à beira desse tanque, os enfermos ali ficavam, nessa crença. E alguém me pergunta, pastor, mas Deus pode operar milagres em cima de crenças que não estão bem fundamentadas na Bíblia? E eu diria que sim. Eu diria que sim. Deus está tão desejoso de operar em favor do homem, dos seus filhos, das pessoas carentes, debilitadas, fragilizadas, ou por uma enfermidade, debilidade física, ou de ordem emocional, ou mental, enfim, Deus, esse Deus de misericórdia, esse Pai de misericórdia, esse Deus apaixonado, esse Deus maravilhoso, Ele quer tanto operar, que uma chancezinha que o homem dá, Ele já opera. Ainda que os meios, as maneiras, elas não sejam bem edificadas, solidificadas, mas Deus, na sua misericórdia, Ele opera. E eu creio que esse tanque era uma realidade, e creio que algumas pessoas, elas realmente, na hora que a água era agitada, aqui diz ser um anjo, isso não é verdade, né? Não está nos originais, no princípio foi acrescentado, mas enfim, aquela crença fazia com que a pessoa exercesse tanta fé, que provavelmente, realmente, alguns eram curados ao se lançarem nas águas do tanque de Betesda. Mas o fato é, isso é histórico agora, de que esse homem, há 38 anos, estava ali, esperando a sua vez, e a sua vez não chegou. O milagre não chegara. Ninguém usou de misericórdia realmente com ele. Ninguém foi lá para dar uma mão, uma empurradinha. E aqui tem uma lição muito interessante para nós. Vocês sabem que há muitas pessoas que estão esperando apenas uma ajuda, um empurrão, uma mão estendida, ou um abraço, ou um sorriso, ou uma disposição do nosso coração. Há muitas pessoas que, como este homem, elas estão tão paralisadas pelo medo, pela incompreensão,
pela falta de oportunidade na vida, pela falta de uma amizade sincera. Há muita gente paralisada, que nós encontramos com essas pessoas no nosso dia a dia. E muitas vezes, nós poderíamos ser mais generosos, mais Betesda, mais misericordiosos. Estender a mão, dar um empurrãozinho, mas não para baixo, para cima. Porque tem pessoas que é especialista de empurrar o outro para baixo. Empurrar para baixo. Mas empurrar para cima. E nós devemos, como filhos de Deus, como filhos da misericórdia, como frutos da graça de Cristo, exercermos esse ministério. Jesus estava em Jerusalém, isto é um fato, isso é história. E sozinho ele chega ao tanque. Alguns escritores dizem que ele tinha ido ao templo antes de passar ali, e ele estava sozinho, era sábado. Alguns estudiosos dizem que, como era sábado, Jesus ia ao templo antes de passar ali no tanque. Mas o fato é que João diz que ele viu os miseráveis sofredores à beira do tanque de Betesda. Mas tinha um que chamou a sua atenção. E Jesus se dirige a este homem. Ele não conhecia Jesus. Por isso que este milagre tem alguns componentes, alguns elementos diferenciados de outros. Um deles era sábado. Embora Jesus fez outros milagres no sábado, mas era sábado. E ali, como era sábado, os fariseus, sempre dispostos a criticar, e olha pessoal, é o seguinte, eu gosto de igreja positiva. Eu não gosto de igreja negativa. Eu não gosto de gente crítica. Não gosto. Eu vou pregar um sermão um sábado aqui. Eu vou falar sobre a tribo de Dan. A tribo de Dan se perdeu inteira. Por causa da língua, da crítica. A igreja tem que ser positiva, afirmativa. Tem gente que só vê o lado crítico, lado ruim. Isso é muito mal. Isso não é de Deus. Você vê que os fariseus, nos dias de Jesus, Jesus fazendo o melhor, e os fariseus ali, à espreita, em vez deles se regozijarem, vibrarem, olha, 38 anos, este homem, 14 mil dias, lá, jazendo, sofrendo, e agora, curado, está aqui entre nós, na igreja, no templo. Não, venham os fariseus, criticando o mestre. Esse espírito farisaico tem que ser banido do povo de Deus, é um espírito diabólico. E ali estão os fariseus, criticando. E aí, disseram, além de curar, ele ordena que ainda o homem transgrida o sábado, levando a sua 38 anos, uma coberta. Não era nem um colchão, uma esteira. Uma esteira. E aí vem os fariseus, está vendo? Além de curar, induzir este homem ao pecado, à transgressão do sábado. Porque o homem estava carregando o que nas costas? A sua esteira. Você vê como o espírito farisaico sempre arruma um jeito de falar. Sempre vai arrumar um jeito de falar. E falar o negativo. O lado luminoso nunca é olhado. É olhado sempre o lado escuro das coisas. Essa perspectiva não é cristã. Não é a perspectiva de quem tem o espírito dos salvos. Não é a perspectiva do reino de Deus. Mas ali está os fariseus criticando porque Jesus curara
aquele homem e induzir o homem ao pecado, em levar a sua lembrança de 38 anos de sofrimento, de dor. Por isso que às vezes a gente, em vez de se regozijar com o pecador, mesmo que ele dê uma pequena melhora, em vez da gente comemorar, a gente tem que estar sempre dispostos, muitas vezes, a olhar o pecado. Mas se aquele indivíduo deu uma melhoradazinha, a gente não comemora, a gente não vibra. E nós temos que vibrar com cada melhora, com cada degrau que nós estamos subindo e o nosso próximo está subindo em direção a Deus. Mas ali, você sabe que os fariseus tinham criado em torno do sábado. O sábado havia se tornado um fardo, uma escravidão. 39 mandamentos, alguns analisam mais, mas eles haviam delimitado não mais do que 1000 metros. Não podia carregar um lenço, porque estava pesando, e isso era transgressão. Os fariseus haviam tornado o sábado, olha como Satanás sempre foi estratégico. Pegou os líderes religiosos, os rabinos, os líderes religiosos dos dias de Jesus, e tornou o mandamento tão lindo. O sábado, esse mandamento tão lindo. A lei, como diz Paulo, que é tão bela, tão linda, cheia de amor, declarações de amor de Deus para os seus filhos. Então, os fariseus, os rabinos, tornaram a lei de Deus tão justa, tão santa, tão boa, tão agradável, que na verdade não é a gente que guarda o sábado que nos guarda. Esse mandamento que representa ali o Deus Criador, legislador, aquele é um monumento em homenagem ao Criador. Então Satanás tenta deturpar as coisas. Você entende como o inimigo tenta fazer as coisas? E a gente tem que cuidar, porque na igreja ele tenta fazer a mesma coisa. Então o indivíduo que tem sempre o seu olhar, você tem que mudar o seu olhar. Você tem sempre o seu olhar negativo, crítico, isso é um grande perigo para você. Esse é um espírito farisaico, que você tem que cair aos pés de Cristo, pedir perdão e pedir para Ele transformar a tua mente, teu coração, o teu olhar, porque você está contaminado. Esse é um espírito farisaico. Por isso que Jesus aqui nesse milagre, Ele nos ensina muitas lições desse encontro. Primeiro, o verdadeiro sentido do sábado. Se eu estou pregando para você hoje aqui, ou para você que me ouve, nossos internautas, olha, reflita como é que está a sua relação com Jesus e como é que você está guardando o sábado. Você precisa guardar este mandamento. Tiago capítulo 2, verso 10, Tiago diz, se você guardar a todos e tropeçar num, torna-se culpado de todos. Você precisa guardar o sábado. Tomar essa decisão, pela graça de Jesus Cristo, de guardar este mandamento. Estas horas não pertencem a você. Você não pode roubar este tempo sagrado de Deus. É separado, o sábado é santificado. Por isso que Jesus veio mostrar. Ele não veio dizer, não precisa mais guardar o sábado ou a lei. Mas ele veio mostrar que a lei de Deus não era para ser guardada da maneira farisaica, rabínica, dos religiosos dos seus dias, que deturparam, foram instrumentos de Satanás para deturpar o que era de Deus, o que era bom, e tornar algo tão pesado, um fardo. Você sabe que a gente tem que cuidar para não tornar a religião um fardo, principalmente na vida dos nossos filhos. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais você vai demonstrar a beleza da salvação e da palavra. Seus filhos vão trocar Deus por nada.
eles vão querer estar bem perto do Pai, de Jesus. Mas isso depende da maneira como você vivencia a sua fé. Vão amar a Deus sobre todas as coisas. Vão amar o próximo, porque se amam também. Têm autoestima. Por isso que Jesus, Ele quer realmente fazer esta obra. Há muita gente na igreja paralítica, paralisada. A mente está paralisada. Mas Jesus Cristo quer libertar a cada um de nós. Há muita gente que está paralisada, como esse homem. 14.000 dias, 38 anos. Paralisou, está paralisado, entorpecido a mente. Muitas vezes, pela sua própria arrogância, pelo seu próprio eu, egoísmo. Outras vezes pela sua própria indiferença. Mas Jesus, Ele, nesse milagre, interessante, um outro elemento desse milagre é o seguinte: este homem, ele não conhecia Jesus. O texto deixa claro isso. Isso demonstra que Jesus pode operar mesmo na vida daqueles que não o conhecem. Tal é a sua Betesda, tal é o seu grau de misericórdia, que Ele, uma chance, mesmo que a pessoa não tenha pleno conhecimento dEle, plena intimidade com Ele, uma chance que houver, Jesus quer tanto operar na vida do ser humano, que Ele não perde a oportunidade de fazer. Esse homem não conhecia. Os outros milagres, você vê Jesus dizendo: olha, você crê, você exerce fé, então eu faço. Aqui, a misericórdia extrapola o conhecimento. Vai além. Essa é a característica, a beleza desse milagre. A misericórdia de Jesus, o desejo de Jesus operar, foi além da compreensão daquele homem que acreditava naquela lenda de que quando a água mexesse e o primeiro a se lançar, ele ficou 38 anos com aquela expectativa. Mas ali estava diante dele a realidade, a solução do seu problema. Quantas vezes também você alimenta tanta expectativa, ou você está colocando a solução dos seus problemas em tantas coisas, mas a solução, meu querido, a solução para você e para mim é Jesus Cristo. E às vezes você está buscando tantas outras coisas, às vezes você está colocando a sua expectativa em tantos outros lugares, circunstâncias, situações, e nós devemos colocar a nossa esperança unicamente em Jesus Cristo. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 203, falando sobre esse milagre, ela comentando o verso 8, onde Jesus diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ela diz que a fé daquele homem, embora tão pequena, e ainda sem muito conhecimento, a sua fé singela apoderara-se daquela palavra. Aquela palavra, ele creu naquela palavra. E você também precisa crer na palavra. Nós precisamos crer na palavra que sai da boca de Deus. Exercer a nossa fé e tomar posse dessa palavra. Ele falou, Jesus falou, essa palavra, eu a recebo, eu a aceito, eu tomo posse dela, eu creio nela. E esta é a palavra que vai fazer a diferença na sua vida. Deus é um Deus de palavra. E nós devemos exercer nossa confiança e fé na palavra dele. Este homem, diz Ellen White, DTN, Desejado de Todas as Nações, página 203, quando Jesus falou, ele se apoderou daquela palavra. E cada nervo, cada músculo, cada fibra se revestiu de nova vida. E a energia da saúde encheu-lhe os membros paralisados. E pondo-se de pé, passou a andar.
nós precisamos exercer mais fé e pedir a Deus que nos dê mais fé na sua palavra. Deus falou, eu recebo, eu aceito. Você precisa exercer mais fé na palavra que sai da boca de Deus. Portanto, queridos, esse milagre nos ensina todas essas lições. E finalmente, a última lição é uma lição espiritual. E no mesmo livro Desejar as Nações, comentando esse milagre, Ellen White diz que temos muitas vezes a alma paralisada, paralítica. Assim como aquele homem não conseguia cura, ou não conseguiu a sua cura, nós somos também incapazes de viver uma vida plena e santa, se não nos rendermos à palavra. Não espereis sentir que estáis são. Crede-lhe na palavra. Ponde a vontade ao lado de Cristo. Desejais servi-lo e agindo sobre sua palavra, recebereis a força e Deus operará os milagres que necessitamos. Então, mesmo antes de sentir o milagre, creia nele. Creia na possibilidade dele. Antecipe a bênção, crendo nela, exercendo fé na palavra. Por isso que aquele homem havia perdido não só a habilidade de mover, mas ele havia perdido toda a esperança. E Jesus então traz a esperança que o seu coração precisava. Não só cura a sua enfermidade física, mas perdoa-lhe os seus pecados. E a própria escritora Ellen White, ela diz que a enfermidade daquele homem fora causada por uma vida regressa no passado. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que mesmo ele estando ali como consequência das suas más escolhas, Jesus foi lá para alcançar aquele coração e salvar aquela vida. E o desejo que Jesus tem hoje de nos curar, de nos libertar, de nos quebrantar, de nos salvar, se você tiver ainda que uma fé pequena, Ele vai trabalhar exatamente aí para poder operar o milagre que você precisa. Que Jesus maravilhoso é esse. Que Jesus maravilhoso. É por isso que eu quero convidar você essa noite a mais uma vez ter um encontro com a vida que é Jesus Cristo. Eu quero convidar você esta noite para se render a Ele. Talvez você esteja esperando um milagre na sua vida por tanto tempo. Ou às vezes você foi vítima do descaso, do descuido da sua família, de nós mesmos aqui, não sei. Mas Jesus está aqui nesta noite para poder estender a mão e dizer: filho, creia em mim, creia na minha palavra e toma posse das bênçãos que eu tenho para a sua vida. Quantos querem nesta noite entregar o seu coração, esse milagre que você está esperando, nas mãos dele, para ele resolver, segundo a vontade dele, e a vontade dele sempre será o melhor para nós? Quantos querem nesta noite se entregar a ele e colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus para ter esse encontro com ele? Coloque-se em pé nesta noite. Querido Pai, esse milagre nos ensina muitas lições.
Mas de todas elas, uma lição que alcança o nosso coração nesta noite é saber da grande misericórdia que o Senhor tem para com cada um de nós. Nós não merecemos a tua Betesda, mas o Senhor tem sido uma fonte inesgotável de misericórdia na nossa vida. E nós queremos render ao Senhor a nossa vida nesta noite. Toma o nosso coração e ajusta a nossa vida segundo o prumo do Senhor. Coloca a nossa vida no prumo, no caminho certo. Ensina-nos sempre a direção. Liberta-nos se houver algum mal, algum pecado. Cura-nos, ó Deus, nesta noite. E que os milagres que precisam acontecer na nossa vida, nós autorizamos o Senhor a fazê-los, se for para a tua honra e para a tua glória. Despeça-nos com a tua bênção e a tua paz. E obrigado por mais esse encontro nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Você que foi abençoado nessa noite, que gostaria de convidar que você retornasse ao sábado de manhã, onde Deus tem uma bênção especial também reservada para cada um. Os nossos amigos internautas também estão convidados. Uma boa noite a todos. Tudo mais que existir.